Criaturas imersas em lendas oceânicas. Um convite ao desconhecido. O que realmente se esconde sob a imensidão azul. Um reino onde a imaginação e o medo se encontram. Mergulhe conosco em uma jornada através dos mitos mais arrepiantes e das criaturas mais enigmáticas que já habitaram as lendas marítimas. Algumas você conhece. Prepare-se, porque você nunca mais verá o oceano da mesma forma. Bem-vindo ao mundo das lendas que respiram nas profundezas. O Kraken. O pesadelo dos marujos. Já imaginou um monstro capaz de fazer marinheiros escreverem seus testamentos em pleno alto mar? Pois bem, a primeira entidade em nossa jornada é o Kraken, não apenas uma lula gigante, mas uma aberração do tamanho de uma ilha. Com olhos do tamanho de janelas e tentáculos que lembram guindastes, essa criatura emerge das tradições nórdicas. Pescadores contavam histórias arrepiantes. Se a água espumar, fuja, porque se o vir, é tarde demais. Sua existência era tão palpável que antigos navegadores o marcavam em seus mapas, avisando: aqui habitam monstros. A grande reviravolta, lulas gigantes são, de fato, reais. A primeira filmagem data dos anos 2000. Antes disso, só havia fragmentos, cicatrizes e puro terror. Hoje, o Kraken permeia a cultura popular. Piratas do Caribe, God of War, rótulos de rum, videoclipes. Ele continua a nos perturbar, mesmo sem ser visto. É real? Talvez não. Mas considerando que o oceano abrange 80% do nosso planeta e nossa ignorância sobre ele é quase total, será que o Kraken estava apenas aguardando o momento certo para se manifestar? Jormungandr. E se houvesse uma serpente tão monumental que envolvesse o mundo inteiro, mordendo a própria cauda? Mais que um monstro, ele é o descendente de Loki, irmão de Hel e Fenrir. Ele não repousa apenas sob as ondas, ele aguarda, pois sua ascensão sinaliza o Ragnarok, o fim dos tempos. Segundo a mitologia nórdica, no dia derradeiro, ele encontrará Thor em um confronto que selará o destino de ambos. Thor o aniquilará, mas sucumbirá 9 passos depois, vencido por seu veneno. A intriga? Esse mito não surgiu do nada. Há séculos, os noruegueses narram contos de serpentes marinhas e nos anos 1800, islandeses juravam ter avistado algo. Uma serpente tão longa quanto um vilarejo. Hoje, Jormungandr faz sua aparição em games como God of War e Assassin's Creed. Mas ele é mais que uma serpente. É uma força indomável de destruição. Ele existe de verdade? Não, claro que não. No entanto, a noção de algo nos envolvendo lentamente, enquanto estamos absortos demais para perceber, é, à sua maneira, profundamente aterrorizante. O Megalodon, o predador esquecido. Imagine um predador cujas mandíbulas podiam esmagar um carro com dentes do tamanho da sua mão. E se ele estivesse perto, você não ouviria sequer um som. Certamente, você já ouviu falar do Megalodon, um tubarão que atingia impressionantes 18 metros de comprimento. Dizem que ele caçava baleias, golfinhos e até outros tubarões, sem rival nos oceanos. Dentes e vértebras fossilizadas foram desenterrados em todos os continentes, da Europa à Austrália, com maior frequência nas costas do Zewa, Peru e Japão. Alguns desses dentes estão tão bem preservados que parecem ter sido encontrados recentemente. Isso nos leva a uma questão inquietante. E se ele ainda estiver por aí? A propósito, o nome Megalodon significa dente gigante. E com razão, um único dente podia medir até 18 centímetros. Hoje, essa criatura se tornou um ícone da cultura pop, figurando em filmes, jogos. Muitos ainda se apegam à crença de que algo vasto e ancestral pode estar à espreita nas profundezas. Então, o Megalodon realmente existiu? Sim, essa criatura habitou o oceano
E talvez seja justamente isso que o consagra como o mais assustador de todos os monstros marinhos, o Umibozu, o silêncio perturbador. O que acontece quando a tempestade cessa, mas o silêncio se revela mais aterrorizante que o próprio temporal? Conheça Umibozu, o monge do mar. Pescadores japoneses acreditam que se o oceano, de repente, aquietasse e a névoa encobrisse o horizonte, Umibozu estaria por perto. Ele emerge do abismo marinho, colossal, sem rosto, muitas vezes uma mera sombra. Alguns o descrevem com braços, outros apenas como uma cabeça. Em qualquer caso, ele afunda navios com um simples gesto. A lenda narra que, se um marinheiro o interpelar, ele pedirá um balde. Se receber um balde comum, inundará a embarcação. A única chance de sobreviver é entregar-lhe um balde sem fundo, o que o confundirá tempo suficiente para uma fuga. O folclore varia em seu tamanho, de tão alto quanto uma vela a tão grande quanto uma montanha. Atualmente, o Umibozu aparece em animes, filmes de terror, mangás e videogames. Sua presença sempre anuncia uma coisa: um silêncio com propósito. Ele realmente existe? A ciência discorda. Mas quando o mar se cala e o ar estagna, os marinheiros japoneses recordam um nome: Umibozu, o devorador do mar, a presença invisível. Há uma lenda sussurrada entre os pescadores costeiros, um nome que poucos ousam proferir: o devorador do mar. Ele não anuncia sua chegada com respingos ou sons. Ele simplesmente é. Descrito como uma forma massiva e escura, sem contornos definidos, sua pele lisa lembra a de uma foca. Não possui olhos, apenas uma boca abissal que se estende por metade de sua cabeça. Testemunhas afirmam que ele tem o tamanho de um ônibus, ou até mais. As primeiras menções a essa criatura vêm de lendas costeiras da Escandinávia e do norte do Canadá. Pescadores contavam histórias de barcos que simplesmente desapareciam em águas calmas. Sem ondas, sem respingos, apenas um silêncio sepulcral e um mar vazio. Não se diz que o devorador do mar ataque com fúria. Ele apenas surge sob o barco e o barco some. Como se o próprio oceano decidisse não devolvê-lo. Hoje, o devorador do mar é uma figura rara em teorias de fãs, fóruns de internet e vídeos independentes. Quase ninguém o viu, mas aqueles que alegam ter visto nunca compartilham os detalhes, deixando um rastro de mistério que é o verdadeiro payoff. Ele existe? Não, mas o oceano é vasto e em suas profundezas há lugares onde nem a luz alcança. E se algo vive ali, sabe, sem dúvida, esperar. O bloop. O grito das profundezas. Um som foi gravado, mas não era um som qualquer. Era o bloop, e para muitos não era apenas um som, era uma mensagem, um sinal de um monstro marinho colossal, oculto nas profundezas escuras do oceano. O som era tão potente que foi captado por sensores a mais de 4,8 quilômetros de distância. Inicialmente, cientistas não conseguiam explicá-lo. Não se assemelhava a nenhum animal marinho conhecido ou a qualquer ruído feito pelo homem. Poucos sabem que as coordenadas desse som ficam próximas da suposta localização de Hliye, a cidade subaquática de Cthulhu, na mitologia de Lovecraft. Isso deflagrou teorias. Poderia o bloop ser algo ancestral e aterrorizante adormecido no mar? Atualmente, a ciência oficial atribui o som a um icequake, o rompimento de um glaciar subaquático. Contudo, ufólogos e caçadores de criptídeos discordam. Eles creem que poderia ter sido o clamor de uma criatura grande demais para nossa imaginação. Se o bloop é um ser vivo, permanece um mistério, mas a forma como esse som acendeu a imaginação global comprova uma coisa: o oceano talvez esconda muito mais do que jamais ousamos sonhar. E o bloop
é o eco dessa possibilidade. O monstro do Lago Ness. Você já se perguntou sobre a criatura misteriosa que supostamente habita o Lago Ness, na Escócia? Ao longo dos anos, estranhos avistamentos foram associados a essa enigmática entidade, carinhosamente chamada de Nessie. O que mais impressiona em suas descrições é o tamanho colossal. Relatos indicam até 10 metros de comprimento, com um corpo escuro e coriáceo, e um pescoço longo que evoca uma mistura entre dinossauro e cobra. Alguns até falam de uma cabeça semelhante à de uma serpente ou crocodilo, e houve menções a nadadeiras. A primeira referência oficial ao monstro do Lago Ness remonta ao ano 565, quando São Columba, um monge irlandês, teria encontrado uma criatura gigante em um rio que deságua no lago. Em 1933, um evento amplamente conhecido foi a fotografia tirada em Loch Ness, apelidada de Foto do Cirurgião, tornando-se uma das imagens mais debatidas da história. Embora mais tarde tenha sido provado ser uma farsa, o interesse na criatura não diminuiu. Apesar das inúmeras investigações, o monstro do Lago Ness continua sendo um enigma. Ele realmente existe? A resposta pode variar para cada um de nós. Mas uma coisa é certa: o fascínio por essa criatura misteriosa jamais se esvai. E Loch Ness continua a ser um imã para amantes de mistérios e aventureiros, garantindo que a lenda persista. Sereias e sirenes. Da beleza à perdição. Qual a sua imagem de sereia? Aquela bela mulher com cauda de peixe, cantando em uma rocha e sonhando com o amor. Prepare-se, pois as lendas originais são bem mais sombrias. Na antiga tradição marítima, especialmente nas culturas nórdica e celta, as sereias eram seres aterrorizantes que atraíam marinheiros com seu canto hipnótico. Suas vozes desviavam navios, faziam-nos colidir com rochas e levavam tripulações inteiras ao desaparecimento. Essas criaturas eram as verdadeiras sirenes, frequentemente descritas com dentes afiados, pele pálida, garras longas e olhos brilhantes. Poucos sabem que no folclore inicial, as sirenes sequer possuíam caudas. Elas eram retratadas como seres meio mulher, meio pássaro. Com o tempo, essa imagem se fundiu com a da donzela do mar, dando origem ao mito híbrido que conhecemos hoje. A cultura pop moderna, como A Pequena Sereia da Disney, suavizou bastante sua aparência. Mas alguns filmes contemporâneos revisitam a versão original, como o aterrorizante The Siren, 2016, ou o sombrio The Lighthouse, 2019. Sereias realmente existem, a ciência nega. No entanto, histórias de marinheiros, desaparecimentos inexplicáveis e estranhas filmagens subaquáticas mantêm a lenda viva e pulsante, servindo como um constante lembrete dos perigos ocultos do mar.